Nós e César. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. De qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. É imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. O aprendiz do Evangelho não deve invocar princípios religiosos ou idealismo individual para eximir-se dessas obrigações. Se há erro nas leis, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente avançar demasiadamente na sua época. Há decretos iníquos? Ele faz uma pergunta. Recorda-se se já cooperaste com eles se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. Vive em harmonia com os teus superiores e não te esqueça de que a melhor posição é do equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não dês a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente, um sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. Com essa mensagem, a gente fica, como cristão, lendo uma mensagem dessa extremamente pacífica e pacificadora, principalmente no momento que nós estamos vivendo a nossa nação. Nós vamos agora explicar e vamos talvez refletir sobre os nossos comportamentos como cristão diante de tudo que está acontecendo. Vamos lá, nós e César. E Jesus respondendo lhe disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em todo lugar do mundo, o homem encontrará sempre, de acordo com seus próprios merecimentos, a figura de César, simbolizada no governo estatal. Então, aqui é aquela frase maravilhosa de Chico Xavier: cada povo tem um governante que merece. Existem diversos países, cada um tem a sua própria estatal, seu próprio governo, e cada governo é diferente um do outro. Se nós estamos hoje morando, nascemos e moramos num determinado, né? Porque a gente pode nascer num país e ir para outro viver, mas se estamos vivendo num determinado país, é porque os nossos merecimentos ali nos colocam, não é isso? Por isso que ele fala que, de acordo com os seus próprios merecimentos, teremos um César, uma figura de César para nós. E aí ele diz que simbolizada no governo estatal, ou seja, teremos um governo. Então, se estamos no Brasil, merecemos o governo do Brasil. Se estamos nos Estados Unidos, o governo americano, e assim sucessivamente. Primeiro é o merecimento. Não estamos por acaso aqui. Aí ele diz assim: maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Hoje nós acusamos os políticos da nossa nação como corruptos, políticos como uma série de nomes. Mas nós esquecemos de dizer que eles foram eleitos por nós, pelos nossos votos.
eles são os escolhidos por nós, né? Então, tecnicamente, eles nos representam. Bom ou mal, eles nos representam. Mesmo quando... mas neste caso, eu tenho certeza que muitos vão dizer assim, não represento, porque hoje em dia há teorias de que a urna foi forjada, a eleição foi falsificada, mas não foi feito por uma pessoa só, foi feito por todo um sistema, né? Então, mesmo quando isso ocorre, uma falsificação dos resultados em qualquer lugar do mundo, esses resultados só se tornam oficiais porque há interesse da maioria em oficializá-los, certo? Então, continua o governo ali que o povo merece. Maus homens, sem dúvida, produzirão maus estadistas. Se eu tenho um povo mau, como é que eu quero tirar uma parcela desse povo, uma pequena parcela, os bons? Quase impossível, pois se o sistema de voto, se o sistema de eleição é pela maioria, e se a maioria do povo é mau, como é que o bom vai vencer? Impossível. Então, se hoje os maus continuam ganhando, se os ladrões continuam ganhando, é porque a maioria do povo que se coadunam com eles votam neles e se sentem bem com a sua representatividade. Seria até estranho um homem bom ser votado pela maioria por homens maus. Isso seria estranho, tá? Coletividades ociosas e indiferentes receberão administrações desorganizadas. Se eu tenho uma coletividade formada por pessoas ociosas, preguiçosas e indiferentes aos resultados, a fazer o melhor que podem, a cumprir suas funções, naturalmente a administração vai ser desorganizada. Aí não cabe a uma ou outra pessoa, cabem àqueles que exercem as funções dentro do governo, né? Porque não significa que um mau presidente, digamos assim, interfere tanto que nós temos maus funcionários nas estatais, onde cada um tem que resolver por si só qual a sua maneira, qual a sua conduta profissional, independente de quem está lá em cima. E aí ele diz assim: de qualquer modo, a influência de César cercará a criatura, reclamando-lhe a execução dos compromissos materiais. Ou seja, de qualquer maneira, uma vez que ali estejam bons ou maus representantes do nosso país, eles vão nos exigir trabalho, o cumprimento das funções a qual nós nos comprometemos, compromissos materiais. E diz assim: é imprescindível dar-lhe o que lhe pertence. Dar-lhe o que lhe pertence. Então, se eu sou um cristão, eu sou fiscal, fiscalizo. É essa a minha função. E faço bem feito, com a máxima justiça. Pronto, cumpri o meu papel. Se eu sou um médico, atendo o paciente. Se eu sou um secretário, faço o trabalho que me compete bem feito, independente se tem homens bons ou maus acima de mim. E dou a César o que é de César. O que César, nesse caso, simbolizando um sistema, o qual eu concursei ou não, estou lá colocado, eu tenho que fazer um papel, e eu vou fazer esse papel. O que um cristão está querendo dizer? Ele não pode descumprir a sua função ou fazer menos a sua função porque quem está lá no poder é alguém que ele não gosta. Ele está dando mais isso. Então, dê a César o que é de César. César, se você está hoje servindo a César, dê a ele, e o povo dê a César. Isso aqui entra até imposto. Se César disse que vai pagar mais imposto, o povo tem que pagar mais imposto. Mas isso é roubo, isso é aquilo. Bom,
Primeiro, que César não entrou lá na marra, o povo elegeu, e César, agora eleito pelo povo, diz que o povo vai pagar mais imposto. Então nós temos que pagar imposto, não podemos sonegar. Ah, mas e se isso explorar-nos? Vamos eleger, na nossa vez, um outro César, um César menos explorador, e assim sucessivamente. O que nós estamos fazendo atualmente muitas vezes não nos preocupamos em quem elegemos e buscamos burlar a lei. Porque elegendo corruptos, essa corrupção nos atinge também. Ou seja, eu também sou uma empresa que superfaturo com aquele mau administrador. Então eu voto no mau administrador, ganho para ele escolher a minha empresa para trabalhar para ele, ganho horrores com isso, que se fosse um honesto eu não ganharia, e depois na hora de pagar o imposto eu sonego. Lá na frente, se por acaso alguém me pega, ele me libera. Não foi isso que a gente viu aí, um monte, né, cantores aí sonegando de pagar imposto, e foi tudo liberado? É isso. Então, esses conchaves, né? Ah, mas e o cristão que nessa hora aí, coitado, não vai ganhar dinheiro com mau governo, ainda vai pagar ele trabalha honestamente e vai pagar horrores de impostos. Bom, ele não deve se deixar vender da próxima vez por propagandas enganosas, por outros favores, que é uma cadeia enorme, uma rede gigante de favores. Porque nós estamos falando aqui daqueles que ganham mais, ganham horrores ali, né? Mas estamos esquecendo de falar daqueles que ganharam uma vaguinha para arranjar um emprego pelo seu vereador, indicado pelo seu vereador. Ele não ganhou horrores, ele ganhou uma vaga na limpeza da Câmara. Ele já entrou ali por uma indicação política. Seja qual for o nível de indicação, de favorecimento que nós cristãos recebermos dessa política, que nós chamamos de suja ou isso aquilo, estamos sendo favorecidos, somos corruptos tanto quanto. A diferença entre aquele que faz uma diária, seja no serviço público, indicado pelo serviço público, e aquele que pega milhões com a lei Rouanet, nenhuma. A questão é que se invertesse, faria a mesma coisa. Porque o que seria certo do cristão? Aceitar apenas empregos lícitos, não aceitar favores, não aceitar indicações, não aceitar ser indicado a nenhum local. Porque aí ele não tem, a gente brinca assim, o rabo preso com ninguém, não tem favores devendo a ninguém, e cumprir o seu papel, daí a César o que é de César. Entrar por concurso público, fazer o concurso, entra no concurso público, lá dentro cumpre sua função. Mas se eu cumprir minha função, chega na época da política, todo mundo apoia um, cada um vira chefe disso, vira chefe daquilo, por indicação dos políticos, e eu não apoio. Mas aí eu não vou ser chefe. Não se torne chefe, porque caso você apoie, então você se vendeu, então você faz parte da corrupção de uma maneira ou de outra. Se chegar uma micro raiz na sua mão de todas essas indicações e corrupção, e você aceitar, faz parte do sistema, tá certo? E vou te falar mais, essa micro faísca que chega até você fará você continuar votando no governo que você fala mal, no governo que você é contra, no governo que você não gosta, porque pelo menos você está ganhando. Infelizmente é assim, é difícil da gente aceitar isso, mas é assim. Então é imprescindível dar o que lhe pertence. Às vezes eles falam assim, mas não tem opção para um candidato bom, um candidato honesto. Se nós nos mantermos indiferentes ao sistema político que existe, porque é um problema material e não espiritual, e muitas vezes a gente mistura as duas coisas, né? Se a população de homens bons se manterem ainda vendidos ou indiferente ao que está acontecendo na política,
não vai mudar as regras do sistema, porque o que muda a regra do sistema é a maioria. Então eu tenho um grupo que quer de uma maneira, digamos, é de direita, outro da esquerda, e o que está no meio desse processo é indiferente. E aí esse processo, o grupo que está no meio acaba se vendendo para apoiar o grupo que ele mais lhe pagar, onde ele mais ganhar. Mais ou menos assim a população. Mas eu quero votar num cidadão honesto. Não vai. É difícil você chegar na primeira votação e ter bastante honesto, porque o sistema por si só seleciona os desonestos. Agora está mudando algumas coisas aí. E mesmo assim considerado honesto, eu não ponho a mão por ninguém, absolutamente ninguém, tá? Então eu diria assim, para chegar ali no honesto, teria que ter muita consciência, até escolher o candidato, até dar força para ele, para que um partido olhe para ele e diga: opa, vou ficar com esse cara, mesmo que ele seja honesto, mesmo que o partido não vai ganhar muito com ele, porque ele não vai roubar, mas é o que o povo quer, e senão eu vou acabar fechando as portas. Aí o partido vai pegar ele. Olha, Augusto Cury veio na internet e ofereceu-se como candidato à presidência da República. E disse então que estava aberto para conversar com os partidos políticos. Ele que não tem raízes políticas e tem uma consciência muito boa em termos de saúde pública, uma série de itens. Bom, então ele falou assim: se alguém procurou, vamos ver se alguém procurou por ele. Ninguém procurou por ele. Não procurou. Por que não procuraram? Porque hoje, quando você olha na política, já tem os candidatos. Todos já têm os seus candidatos. Pode ver. Não seria o momento da gente tentar escolher alguém novo? Veja que nós não estamos aqui querendo falar de política, né? A ideia é que a gente quer explicar por que a espiritualidade enxerga de uma maneira bem racional, sem coração no meio, sem coração, o que acontece com o nosso mundo, com a nossa cabeça, o povo sendo manipulado pelo dinheiro daqueles que têm. Mas somos manipulados, temos que aceitar isso. Enquanto nos vendermos, nós dizemos assim: existem os ditadores, não queremos ditadura, certo? Não queremos a ditadura de políticos. Nós queremos eleger a democracia. E na democracia existe um sistema que mantém uma autoridade, né, em alto poder, ou seja, eles mesmos se autoelegem, né, para concorrerem, dar ao povo o direito de escolher X ou Y. Acabou. Olha a nossa eleição agora, vai ver. Não vamos discutir a política, porque isso aqui meio que ultrapassa uma coisa e a outra, né? É para que a gente entenda assim. Até porque nós estamos falando isso, porque senão as pessoas falam: os espíritos falam isso porque eles não precisam de comer, de beber, não interfere na vida deles quem está ali no poder. Mas nós reclamamos que interfere. No entanto, quais são as nossas atitudes para eliminar essa interferência? Na história passada, quando os cristãos eram escravos, eles não tinham escolha, né? Ele era um povo vindo de fora e os processos dele era um império, o imperador. Agora nós temos um sistema que poderia ser usado com mais justiça. No entanto, aqueles que ali entraram se corromperam e trabalham dentro dessa corrupção. Mas o problema não é a corrupção deles, o problema é que eles estão lá e se mantêm lá pela corrupção que eles conseguem dar ao povo.
tá certo? Ao povo. Não tem como a gente dizer, sair fora disso e dizer, não, eu tô fora desse processo. Será que em algum momento você não foi beneficiado pela corrupção? Será em que em algum lugar, em alguma situação, quando não é nós diretamente, é alguém ligado a nós que é beneficiado, como eu falei, de uma maneira bem longe, né? Indicado, favorecido, e aí acaba que, puxa, ele é ruim, não é o melhor, mas eu vou votar nele porque ele fez um favor para a minha família. Às vezes nós temos uma pessoa beneficiada, nós temos 10 dentro de uma família, um é beneficiado e os 10 votam pelo benefício daquele que recebe. Então, toda essa corrupção, ela é, como a gente diz, ela é sistêmica, ela é complexa, a rede é muito grande, e que hoje, verdadeiramente, gente, se colocasse um justíssimo ali, e um corrupto, o povo elegia o corrupto, porque a quebrada súbita desse sistema de corrupção ia levar muita gente a passar necessidades. Muita. Você não imagina, desde camelô, comércio, negócio de cachorro quente, tudo que você imaginar, gente, existe em corrupção. Tudo. Então, se entrar uma pessoa justa hoje no poder, chamar pessoa justa, nós causamos uma revolução gigantesca. Então, hoje nós não estamos preparados. Essa mudança tem que ser de forma gradativa. Estamos acostumados, estamos viciados na corrupção, tanto que a gente não se preocupa mais com ela. Dizer que uma pessoa é ladrão, dizer que uma pessoa roubou, não nos deixa hoje como era antigamente. Então nós já acostumamos, tá? Então tem que tirar devagarinho, tem que ser governo a cada 4 em 4 anos, e tirando alguma coisinha, hein? Não é simples assim. Então aqui ele diz assim: o aprendiz do evangelho não deve invocar princípios religiosos, colocar aí teorias religiosas ou idealismos individuais para eximir-se dessas obrigações. Não é isso? Ou seja, que a gente não usa a religião para driblar um processo de lei. É importante a gente entender isso. Está eleito, quer imposto, dai a César o que é de César. Nós colocamos isso aqui só imposto, né? E pronto, vai fazer o quê? Vamos trabalhar na próxima eleição. Mas puxa, Guto, tanto sacrifício. Olha, eu preciso de saúde pública, eu chego lá, estou passando muito mal, a saúde pública é difícil. Pois é. E isso tem que nós pensarmos. Isso é muito importante. Para que nós tenhamos uma noção, se todas as pessoas hoje, vamos fazer um cálculo aqui, rapidamente assim, vamos imaginar assim, se todas as pessoas que precisassem da saúde pública estivessem insatisfeitos, só os que estão insatisfeitos, que precisassem de saúde pública, já decidiria qual seria o seu próximo voto, não seria o mesmo nas próximas eleições. Só isso. Já ia mudar. Mas na hora de fazer de novo os cálculos, levam-se em consideração outras coisas. Levasse em conta o desemprego, levasse em conta isso, levasse em conta aquilo, todas as estruturas de um país mudaria. Mas não é isso. Mesmo quando uma pessoa está passando por enorme necessidade dentro de uma determinada área que ela precisa, ela ainda é fiel àquele governo, independente. Aí você soma agora o outro grupo que não precisa daquela área, então ela não está passando necessidade em relação àquela área e é fiel àquele grupo.
Pronto. Somando os dois juntos, vence de novo o mesmo grupo. Porque ainda nós não pensamos no Brasil, nós pensamos em nós. Quando eu vou fazer algo, um ato maravilhoso da democracia, que é o voto, eu não penso que eu vou votar, em quem eu vou votar, no povo, que é melhor para o povo. Eu penso se eu tenho ou tive algum benefício. Então eu voto por mim em alguém, não por todos. Compreenderam a diferença? Como assim? Vamos supor que seja um indicado para, sei lá, ser cozinheiro na prefeitura. Ou a minha esposa é cozinheira da prefeitura que o vereador colocou. Vamos colocar aqui. Então eu estou ligado a isso. Eu estou votando pelo benefício que, se ele ganhar, ela continua cozinheira. É por mim. Mas e se esse mesmo vereador, sei lá, não estiver fazendo trabalho? É problema dos outros. Então os votos nossos ainda é por mim a alguém, não para o povo, para os brasileiros. E assim também, quando de repente eu ganho uma vaga no Senado, na Câmara, seja onde for, eu continuo pensando, eu sou o povo brasileiro lá, e eu continuo pensando o seguinte: se eu puder roubar, eu ganho uma verba, eu posso roubar essa verba, eu ganho. Mas e os outros? E aquilo que ia fazer com essa verba? Fica sem. Problema dos outros. A diferença entre uma pessoa que prejudica muitos e uma pessoa que prejudica poucos é a oportunidade. Mas está na cabeça dela a ideia de prejudicar. O egoísmo está nela. Por isso que não existe ladrãozinho, existe ladrão. A diferença de ladrãozinho e ladrãozão é oportunidade. O ladrão rouba pouco se ele tem a oportunidade de roubar pouco, mas se ele tiver a oportunidade de roubar muito, ele rouba muito, ele é ladrão. Então o que a gente tem que pensar é: se o meu voto, se hoje eu estou me politizando para o bem de uma nação, eu tenho que prestar muita atenção no plano de governo, para não eleger quem não tem plano de governo, nas propostas, se tem lógicas as propostas, porque também não adianta oferecer ir à lua, senão não temos condições, etc, etc. Então eu tenho que me politizar. E aí que tá, eu acabo me tornando indiferente à política. Eu não quero saber da política. E aí, quando a coisa começa a ficar muito séria, olha o Brasil aonde está chegando, a coisa está muito séria, né? Aí nós assustamos e pode dar tempo de frear o barco, mudar o barco? Pode, mas pode ser que não deu tempo. Vamos olhar quanto tempo levou para chegar nesse ponto que está. Reverter isso não é simples. Não é simples. Milhões de pessoas estão vivendo dentro dessa rede de corrupção. Então temos que pensar. Se há erro nas leis, ele coloca aqui, lembremos a extensão de nossos débitos para com a providência divina e colaboremos com a governança humana, oferecendo-lhe o nosso concurso em trabalho e boa vontade, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolve os problemas. Ou seja, é verdade, de repente eu estou numa situação terrível dentro do governo, no governo atual, seja qual for, se eu faço parte do sistema, né, se eu sou concursado ou não, sou empresário, mas estou sendo esmagado pelos impostos, se eu sou um doente sem socorro médico, enfim. Então ele está dizendo assim, ó, lembremos a extensão dos nossos débitos para a providência divina. Deus, tudo que existe serve como algo, como instrumento à providência divina. Por isso que o mal e o bem depende, porque muitas vezes o que nós chamamos de mal é o que faz o bem.
Como assim? É ele que, de uma certa forma, purifica uma pessoa maldosa para se tornar boa. E o bem é aquele que já tem a qualidade de bem. Então o mal é um instrumento também da bondade. Ele quer dizer mais ou menos assim, ó: se há erro nas leis, lembremos a extensão dos nossos débitos. Então, será que, ele quer dizer assim, será que a minha situação difícil atual não é uma forma de eu estar resgatando algo na providência divina? Não é uma ação da providência divina? É mais ou menos o seguinte: eu tenho um ladrão ali espreitando na rua para alguém passar desatento e ele roubar a carteira, o celular. Ele está ali sentado olhando as vítimas. Por que passam 100 pessoas e ele cisma com uma, vai lá e rouba? Essa pessoa, provavelmente você está falando assim, o culpado é o ladrão, é isso, o culpado é o governo, o culpado é a polícia, todo mundo é culpado. Agora ela não consegue responder por que de 100 ela foi escolhida para ser roubada. Isso é que é difícil, porque aí entra uma situação seguinte: talvez os 99 não precisasse passar por aquela experiência, vai precisar passar por outras que ela não vai precisar passar, mas ela precisou passar. Entendeu? Então, quando olhamos com os olhos de que nada é por acaso, nada, absolutamente nada, o cristão então realinha novamente a cabeça e pensa: bom, vou continuar fazendo o meu trabalho, né, como ele está dizendo aqui, de boa vontade, porque a hora que for para isso acabar, vai acabar, né? Porque olha, benfeitor existe, deixou. A pleiade de anjos, os bons espíritos deixaram. Os espíritos familiares que nos amam e podem nos ajudar, deixaram também. A pleiade de anjo que está no céu, deixou também. Jesus deixou também. Deus deixou também. Será que está errado? Ou talvez eu não estou entendendo a regra do jogo? Será que esse instrumento é realmente só humano, vontade humana, ou é um instrumento utilizado pela providência divina? Como eu vou saber, Guto, se é um ou se é o outro? Quando eu fizer de tudo e não merecer, é a providência divina. Quando eu fizer de tudo para não merecer, ou seja, se eu luto para sair daquilo, se eu tomo um remédio, se eu procuro médico, se eu procuro me modificar, se eu estudo, se eu progrido, se eu faço tudo que eu tenho que fazer para sair dessa situação e nada melhora, é porque quem define essa situação é alguém além da minha vontade. Agora, quando é coisas dos homens, rapidamente eu encontro um caminho, porque existe uma justiça de Deus. Vamos dizer que alguém entra e quer tomar meu terreno, vamos colocar um terreno, é meu, mas alguém entra e quer tomar o terreno, eu posso procurar a justiça divina, a justiça dos homens. A justiça dos homens é um instrumento, de uma certa forma, da justiça de Deus, acaba sendo mesmo injustos. E aí, olhando por todo o processo nosso na Terra, ou seja, eu poderia ficar quieto, perder e ir embora, mas eu não fiquei quieto, perdi e ir embora. Eu fui atrás de um advogado, o advogado entrou e nós estamos diante do juiz, e o juiz vai decidir. O juiz decide que eu perdi o terreno. Mas Guto, é impossível, está tudo certo aqui. Então, se está tudo certo e a justiça deu contra você, tem algo mais sério para você acertar a conta, que é algo que você precisa acertar. Não, eu tentei tudo que eu podia e não perdi o terreno, ganhei a questão e estou com o terreno. Então, o terreno realmente precisava ser para você. Por isso que é leve o jugo de Jesus, depois nós vamos falar.
quando ele diz, o jugo dele é leve. E aí ele diz assim, ó, consciente de que desatenção ou revolta não nos resolvem os problemas. E olha quando ele fala isso por Chico. Chico era funcionário do governo, Divaldo Franco era funcionário do governo, todo mundo era funcionário do governo que eu conheço ali. Então, e passou por diversas situações difíceis. Só quem sabe é funcionário de governo. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra, está falando assim, a demorar-se em atraso. Ele está falando assim, olha, é melhor você sofrer o que precisa passar aí do que você ficar atrasado na tua evolução. Ou seja, não revoltar ou começar a ser negligente em suas tarefas. Ante as leis respeitáveis que... Vamos voltar a ler, né? Que eu parei para explicar. Preferível é que o discípulo se sacrifique e sofra demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem, que é a lei de Deus, dos homens. Transitoriamente, as leis dos homens são transitórias no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Aqui ele já está falando do inverso, daqueles que também são oportunistas e acabam retirando oportunidades que não eram para eles. Agora vamos lá. Mas Guto, se existe uma justiça, como é que o oportunista, o político malandro, consegue roubar, tirar algo de alguém indevidamente? Se existe justiça de Deus. Pois é, assim como muitas pessoas são prejudicadas por um ou pelo outro sistema, governo estatal, é importante nós entendermos que, vamos supor, eu tenho um terreno, mas esse terreno hoje, né, eu não o mereço, no sentido de que eu não trabalhei devidamente, eu não evoluí devidamente para tê-lo como meu, mas é meu, dentro da lei é meu, eu ganhei, é herança, ganhei do meu pai. Então como que ele não é meu? É meu, é seu pela lei, mas pela lei da providência divina não era para você ter o terreno, porque em outras existências você roubou propriedade de outras pessoas. Então pela lei dos homens é seu, pelas leis de Deus você não merece. Aí vem um político esperto, um advogado, alguém mais esperto, olha e fala, eu vou tomar dessa pessoa porque eu tenho mais poder, tenho mais dinheiro, eu vou rapidamente pedir um favor para o meu juiz, fulano e tal, eu vou pegar esse terreno dessa pessoa. E faz isso e pega. Aí alguém vai falar assim, mas e aí, qual a justiça de Deus? A justiça de Deus é o seguinte: você não tinha direito ao terreno, mas tinha ganho pela justiça dos homens, pela herança. Então um oportunista olhou, foi lá e usou a justiça dos homens, que é a mesma que estava te dando dinheiro e que o terreno que você não merecia, e tomou, manipulou a justiça. Como a justiça de Deus não é manipulável, foi a única que você não manipulou. Compreendeu? Foi a única que você não manipulou. Então a justiça dos homens acabou fazendo a justiça de Deus. Tira-lhe o terreno. Mas e aquela pessoa que foi e pegou? Ele, muitas vezes, ainda não começou a caminhada dele de espertalhão. Você foi a primeira tentação dele. Deu certo, daqui em diante ele vai continuar caminhando. Como nós muitas vezes caminhamos por muito tempo, até começar a prestar as nossas contas, perdermos coisas de maneira indevida, né? Esse vai começar o que eu já comecei lá atrás, ele está começando agora. Então ele vai achar que ele é espertalhão, ele vai ganhar de mim e vai continuar. Eu vou olhar para ele e dizer, eu também comecei assim. E lá na frente você vai perder tudo que você também, como eu também estou perdendo. E assim vai indo. O que eu quero concluir?
existe a injustiça. O que não existe é o injustiçado. Entenderam? Consegui explicar assim? Essa visão para um cristão é muito difícil. E aí ele diz assim: preferível é que os discípulos se sacrifiquem e sofram a demorar-se em atraso ante as leis respeitáveis que o regem transitoriamente no plano físico, seja por indisciplina diante dos princípios estabelecidos ou por doentio entusiasmo que o tente a avançar demasiadamente na sua época. Então ele fica entusiasmado porque ele tem condição de roubar e todo mundo vai roubando, vai ficar muito rico, vai abrir uma empresa, empregava muita gente. Não era para ele fazer de maneira errada isso, não era para que ele construísse esse império de maneira errada. Ele se empolgou, ele é um entusiasta, ele é um oportunista. Pelas leis de Deus, eu estou cometendo um crime, começando a ser criminoso hoje nessa vida. Então eu vou a justiça divina me indicar, pega dali, pega dali, pega dali, eu vou pegar e vai dar certo, porque todos devem a justiça divina e eu sou o cobrador. Vai parecer que eu sou o supra-sumo. Eu olhei, quero, pego. Eu olhei, quero, pego. Mesmo que seja a maior injustiça do mundo, mas para mim dá certo. Porque eu estou me tornando um criminoso. Aquele ali já está acertando conta dos crimes cometidos. Então quando eu invisto diante dele, parece que eu tenho mais força. Lá na frente, alguém que vai começar vai tomar de mim. E ladrão, vão roubando ladrão. A gente vai passando, digamos assim, um para o outro, um para o outro, um para o outro. Erros, que a gente não sabe nem onde tudo começou. No meio das. Vem reencarnações, recomeça de novo, naquela luta de sobreviver, de que vence o melhor, e a gente vai entrando no meio dessa história. E aí ele diz assim: há decretos iníquos, há leis erradas, injustas. Então recorda se já cooperaste com aqueles que te governam a paisagem material. E aí ele está falando, engraçado, né? Ele está falando assim: você acha que está errado a justiça dos homens, do nosso governo e tudo? Verifica se você não cooperou com eles algum dia. Talvez nessa vida você vai pensar assim: olha, eu ainda não percebi aonde eu cooperei, se eu cooperei. Porque às vezes a gente entra até numa situação que nem a gente sabe. Por exemplo, chegou na época da eleição, aí alguém chegou, antigamente era mais assim, hoje já não é tanto, porque antigamente parece que não tinha aquele negócio de prestar conta na campanha política. Então tique de camiseta, de boné, de gasolina, e tinha de tudo, de comida, de refeição, tinha tudo. E chegou um colega pra mim, né, e disse assim: eu peguei tique de gasolina, mas eu não tenho veículo, eu pego ônibus, eu tô com R$100 de tique de combustível aqui, se você me der 50, pode ficar pra você. Mas e aí, não vai pegar? Não, só você entregar o tique no posto tal, vai abastecer R$100 de combustível, você está comprando R$50. Tá vendo? Na hora você fala, que? Poxa, só que esse dinheiro que pagou esse tique vale gasolina para a candidatura, é coisa promocional de candidato, veio de onde? De onde ele veio? Aí quando ele tirou de algum posto de saúde, de alguma construção de hospital, de estrada, de onde veio esse dinheiro para ele investir na candidatura dele? Hoje a gente está vendo o Comando Vermelho, vem isso, vem do tráfico, vem da bandidagem, vem de tudo, vem de todo quanto é lugar, né? Aí na hora eu compro, e aí ele está falando assim, aí você fala assim, ó, as leis são injustas. Aí ele está mandando você perguntar assim: recorde se você já cooperou alguma vez com eles, com essa lei que hoje estabelece. Quando a gente vai fazer verificar
Eu acho que eu cooperei sim. Eu andei cooperando. Alguma coisa, de alguma maneira, porque é tão grande isso, que até sem querer você está cooperando. Até sem querer. Enorme. Os convites são tão sugestivos e tão fáceis que quando a gente ajuda, quando a gente percebe, você já é um braço, o braço do sistema. Aí ele diz assim: vive em harmonia com os teus superiores, qualquer que sejam eles, bons ou ruins, e não te esqueça de que melhor posição é a do equilíbrio. Fique equilibrada. O que é justo, o que não é justo, não é justo. E aqui chama o papel do cristão. Um cristão tem que saber a ação, olhar a ação e não quem faz a ação. Porque hoje nós cristãos estamos perdendo, digamos assim, a batalha de elevar o nosso povo. Vou colocar então só o Brasil, que é o país que mais tem cristãos, segundo os ibopes aí. Então, por que hoje o Brasil não é o exemplo de uma nação justa? Inclusive para o próprio povo cristão. Por quê? Analisa bem e nós vamos perceber que nós cristãos não estamos olhando as atitudes, as ações, não avaliamos, nós avaliamos quem as faz. Então, vou colocar aqui: se o fulano roubar é ou não é um ato honesto, correto, certo, moral, ético? Roubar, não é. Você vai falar logo de cara assim: não é, mas quem roubou foi fulano. Não, calma, nesse caso é. Tá entendendo como que é? Pelo fato de nós endeusarmos políticos, nós compactuamos com os atos mal, equivocados, imoral e falho deles. Compreenderam? Se nós cristãos começasse a partir de hoje olhar a atitude, não importa quem faça. Vamos supor que aparecesse o demônio aqui, com chifre, pata, rabo enorme, peludo, com aquela carona, olho vermelho, e dissesse assim: amai-vos uns aos outros. Nós não amaríamos cristãos? Nós não nos amaríamos? Não, mas foi o diabo que falou. Mas não falou igual a Jesus? Falou. Então por que você não vai amar? Porque foi o diabo. Assim que nós somos. Nós tememos a origem do processo. A gente fixa muito isso. E estamos escolhendo pessoas não pelas ações. Porque se nós ficássemos atentos nas ações, independente de quem seja, Jesus chegasse aqui e falasse assim: vingança, meu povo, você iria vingar? Jesus, se chegasse aqui na terra e mandasse nós nos vingarmos, nós nos vingaríamos? Eu não me vingaria. Então, quando nós abraçarmos a verdade e não pessoas que representam verdades, quando nós abraçarmos a moral e não pessoas que representam a moral, nós não perdoaremos mais. Não terá mais como uma pessoa fazer-se de bom. Não tem como, porque ela vai ter que provar pelo ato. E se ela provar pelo ato, ela pode até ser mal, mas que ela faz coisas boas, ela faz coisas certas, honestas, morais. E é isso que para nós importa. Se ela é perfeita, se ela não é perfeita, se ela é o demônio, não sei.
mas o que ela faz é correto, moral, ético e cristão. Pronto, acabou. Se nós começássemos a olhar então a nossa política assim, fulano é um homem bom, ele nunca roubou, mas Guto, ele roubou tal coisa assim. Não, calma, mas ele é um homem bom. Então o fulano, que é bom, pode roubar. Onde está o cristão nisso? Errado. Errado, da nossa parte. Deixou de ser bom a partir do momento que roubou. Não existe erro mais, erro menos. Erro é erro. E nós vamos deixando passar. Isso não chega, isso não é problema. Essa cultura nossa não está só na política. Ela começa desde na nossa religião, na nossa família. Os ladrões da minha família não fazem mal. Não pode ser preso. É tudo injustiçado. Os maridos que espancam as mulheres não pode ser preso. São homens bons. Compreenderam como a gente não enxerga o ato e sim quem faz? Este é o grande. Isso vai crescendo, onde a gente vai fazendo essas escolhas e o mal agora entra as sombras. Percebendo a psicologia humana, eles trabalham exatamente nesse contexto. Observe que primeiramente eles estão agora focando as pessoas que se candidatam pelas imagens. Eles são cristão ou não cristão, religioso, bom, família, se é velho, se é novo, se comete adultério com a esposa, se não comete. Chega até a falar de coisas pessoais da vida do político. Abre assim para todo mundo saber as coisas pessoais do político. O que tem a ver se ele vai ou não fazer um bom governo? Porque eles querem ou endeusar uma pessoa ou demonizá-la para o povo. E nós estamos assistindo. Depois que ele endeusou aquela pessoa, aí aquela pessoa vai fazer tudo errado. Pode fazer tudo o que ela quiser. Eu vou votar no Deus que eles endeusaram. Se aquela lá, ele endemoniou tudo que ela fizer, até de bom, vai ser endemoniada do mal. Compreenderam? Olha como que eles estão polarizando a nossa visão. E o cristão está se perdendo nisso. Não importa quem, importa o que faz. Isso é importante. O que? Roubou é Jesus, veio na terra, disse que vai ser nosso governador. Na eleição ele roubou. Não voto mais nele. O demônio, ele mesmo, Satanás, veio, se candidatou, não roubou. Voto nele. Bem e mal não é uma opinião, é atitude. Não é um idealismo, é uma atitude. Ser bom ou ser mal depende do que você faz, não do que você gostaria de fazer, não do que você diz que você é o que você faz, é o que faz bem para todos nós, ou não. Então, é isso que eles estão querendo dizer. Por isso, vive em harmonia com os teus superiores, e não te esqueça de que a melhor posição é o equilíbrio. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. Ajuda-o com teu trabalho eficiente no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus. A diferença entre eu e um homem ganancioso, maldoso, desequilibrado, nós somos filhos do mesmo Deus. E o Deus quer ele e eu o bem. O bem é filho. Não me ama mais, não me ama menos, não ama ele mais, não ama ele menos. Lembremos que se nós começarmos a pensar que também somos responsáveis por tudo que está à nossa volta, nós vamos parar um pouquinho para
pensar nas nossas atitudes e criticar menos os nossos governantes e o governo, que é apenas o resultado final de todo o processo. Então é por isso esse convite muito grande. A internet está fazendo isso para que a gente comece a se politizar, para que a gente comece a crescer, e sem essas escolhas assim meio estranhas, né? Quando já começa chegando político dizendo ele é cristão, ele vai na igreja. Não, para com isso. Eu quero saber se ele administra. A quantidade de cristão que rouba é inacreditável. Isso não purifica ninguém. Prefiro eleger um ateu, um cético, mais honesto, do que um religioso, bandido e ladrão. E para que eu saiba, atitude. Atitude é só o que vai nos salvar, gente. Não tem outro caminho, porque hoje a manipulação é muito grande. Bom, encerramos a nossa lição de número 102, Nós e César. Dê a César o que é de César. Depois que ele se tornar César, não jogue pedra nele. Fazemos parte deste processo gigantesco. César. Aí vem aqui, 103, cruz e disciplina. Por que ela está depois disso aqui, Nós e César? Porque depois dessa lição a gente fica até revoltado. A gente fica um pouco revoltado, porque é duro, e também a gente vê que uma coisa é assim, existem coisas que dependem só de nós, só de mim. Tem coisas na minha vida que dependem de mim, mas tem coisas na minha vida que não depende só de mim, depende de uma multidão de pessoas. Aí eu me sinto incapaz de mudar tudo isso. Sozinho eu não mudo. Mas se eu começar, eu contamino os outros. Porque a atitude errada também começou sozinha. E hoje é a maioria. Se a atitude certa não acreditar nisso, que tem que começar sozinho para que mude a maioria, nós não vamos conseguir nunca sair desse atoleiro. Vamos para o capítulo 103, Cruz e Disciplina. E aí vem essa coisa bem mais puxada para nós também. Marcos capítulo 15, versículo 21. É um acontecimento bíblico. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Vou ler. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem indébita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o estante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alcançar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos
dos que ainda não compreendem a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não a faz por vontade própria, e sim atendendo requisição irresistível. E ainda hoje, a maioria dos homens aceitam as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Nós ainda agimos mais por constrangimento, muita coisa, do que por consciência mesmo. Essa é a verdade. Até o bem. Muitas vezes a gente faz o bem por vergonha de ser chamado, se eu fizesse o que eu queria, que é a maldade, e eu ser enxergado como uma pessoa má. Eu não estou fazendo bem pelo meu coração, eu estou fazendo bem para ser visto de maneira diferente. Então, cruz e disciplina. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, que é uma cidade do sul da África, é o Líbano atualmente, mais ou menos ali naquela região, é por ali, é no Líbano, pai de Alexandre do Rufo, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. Ou seja, todo mundo vai, leva a cruz, ajuda ele. Quem não precisa de um Cirineu na vida, carregando as nossas cruzes nesse planeta? A gente sempre precisa de um Cirineu. Todos nós precisamos de Cirineu. Vira e mexe, eu estou pedindo para ele ajudar eu a carregar a cruz. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem débito à cultura de sofrimento. Eu já vi muita gente falar que os cristãos ficam com aquelas imagens de sofrimento de Jesus, a cruz, a chicotada, quando saiu aquele filme bonito, Paixão de Cristo. Então as pessoas que mostraram aquelas cenas terríveis de sofrimento de Jesus, muitas pessoas acusaram os cristãos de que são pessoas que ficam venerando, lembrando e vivendo só essas cenas de sofrimentos horríveis, como se a gente idolatrasse o sofrimento advindo da história do Cristo. E diz assim: asseveram negativa lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Ou seja, nós não deveríamos nem lembrar disso, como se a vida de Jesus fosse um mar de rosa. Existem teorias na cabeça das pessoas que é o seguinte: é melhor não lembrar das coisas ruins. Mas se nós esquecermos as coisas ruins, como é que vamos aprender com ela? E se esquecermos, qual é a possibilidade de nós repetirmos ela novamente? A gente precisa lembrar das coisas ruins e também do aprendizado, para não repetir. Muitas vezes eu posso esquecer das coisas ruins históricas, desde que eu já tenha armazenado em mim o aprendizado necessário. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. E aqui ele está batendo duro, né? O cristão lê a história do Cristo, o sofrimento, as horas de Jesus, todas elas com uma forma gloriosa de ensinamento. Olha, aqui é um grande desafio. Às vezes as cenas, a história, os fatos impactam sim na gente, da forma como foi feito. Mas aquele momento imediato ali, se eu deixar me tomar apenas pela emoção, eu não vou aprender nada com aquilo. É isso que eles querem dizer. Porque eu acabei de me prender em apegos, em emoções, em
teoricamente, inclusive em sofrimentos que nos ensinaram. Sofrimento. Guto, levar chicotada, você acha que isso não é sofrimento? Bom, por causa da dor do chicote, porque existem culturas de índios que para você se tornar um adolescente, um adolescente se tornar um adulto, tem que pegar uma mão sua e colocar dentro do formigueiro daquelas tucangueiras e ficar ali um tempo. Tucangueiras são formigas enormes, mordem e é terrivelmente a mordida. Eles provocam aquilo como de sofrimento, como um ritual de você passar da fase jovem para adulta. É um sofrimento gratuito. O que eu quero dizer é que, mais uma vez, nós estamos falando, sofrer depende da cultura, o que te ensinaram que você deve ou não sofrer. Não é que legitimamente aquilo provoca sofrimento. Nós aprendemos a sofrer de uma maneira, a ver o sofrimento de uma maneira. Não significa que eles são reais. Depende da cultura onde você está. Existem tantas coisas no mundo que fazem a gente refletir. Por isso que um cristão tem que ter a mente aberta. Essa história de dizer, eu não aceito tal coisa, nunca diga isso. Você não aceita porque você vem de uma determinada educação e tem algumas culturas ali mescladas, mas se você for morar num outro país, vai ter que aceitar. Imagina, se a gente pensa assim, desde pequeno nos ensinaram muitas coisas, ou através das palavras, ou através das nossas observações. Fora isso, nós sofremos influência no grupo onde nós estamos. Fora isso, sofremos influência de muitas coisas. Quem somos nós realmente? Lembrando que eu não nasci no Brasil muitas vezes em outras reencarnações. E se de repente eu fui dessa tribo onde eu tinha que, para me tornar um adulto, enfiar uma mão dentro de um formigueiro de tucangueira. Então eu entendo que o sofrimento não é algo tão terrível assim, que a dor é algo tão terrível assim. Olha só, aí eu reencarno no Brasil, e aí eu começo a ouvir falando algumas coisas sobre esse tal do Cristo, que sofreu muitas dores. Não sinto apiedado pelo Cristo dessa maneira. Outras coisas vão me pegar, né? Talvez a injustiça, a defamação, ser acusado por aqueles a quem ele auxiliou, ajudou, talvez seja mais a isso. Entendem? É importante nós não nos prender, analisar os acontecimentos, mas com um olhar espiritual. E aí o cristão está exatamente assim agora, tentando examinar os acontecimentos históricos sem essa emoção, sem esse negócio, porque Jesus sentiu dor, então ele sofreu. Não, dor não é sofrimento, sofrimento é uma coisa, dor é outra. E Jesus sentiu dor? Sem dúvida nenhuma. Aquele jovem lá, o índio lá, para virar, sentiu muita dor. Mas o que é dor para o mundo espiritual? Nada, gente. Nós não acreditamos, mas não é nada. É instrumento. Oh, meu Deus, caiu aqui, ó. Só um minuto, gente. Nós estamos com essa queda da imagem. E só um minuto. Cai. Só um minuto. Estamos aqui no ar. A nossa transmissão caiu, mas vocês estão recebendo minha voz aí.
Agora voltamos. Obrigado pela compreensão. Dado um determinado tempo, o software está caindo. Roseli, seja bem-vinda. A Maria Auxiliadora está dizendo assim: igual os homens bomba, eles não acham que é um sofrimento. Aí, ó, olha aí. Imagine, para muitas pessoas, só de falar que vai morrer já é tudo que eles não querem. E os homens bombas, que vão buscar a morte, suicídio. Então tudo é cultura. Dor é dor, sofrimento é sofrimento. Tá bom? É importante eu conseguir abrir minha cabeça para eu compreender as coisas. Então um santo nessa terra vai passar por muita dor? Possivelmente. E os benfeitores vão deixar tranquilamente. Dor é dor. Para eles a dor é um instrumento de evolução. E o sofrimento? Bom, como a dor é física, vai depender muito da capacidade física da pessoa de lidar com ela. Mas quando o sofrimento é o apego, muitas vezes é revolta, né? O apego é uma situação que você não tem controle para mantê-la ou para se livrar-se dela. Então, eles vão assistir isso, vão te ajudar a você não se revoltar com o sofrimento e a você mudar a sua maneira de enxergar a situação para não cair em tentação e perder a sua caminhada. E aí eles vão fazer isso sim. Eu acredito muito nisso. Então, nos sofrimentos, eles ajudam, principalmente lhe dizendo, faça a reforma íntima. Quanto mais reforma íntima você fizer, mais distante você fica de uma revolta, mais distante você fica do apego, menos sofre. Começa a se adaptar às situações. Tá? E aí ele diz assim, ó: asseveram negativa lembrança do mestre nas horas de crucificação entre malfeitores vulgares. Vamos entender que tudo que aconteceu tem uma explicação. E quando o cristão lê com este conhecimento, ele não vê a história ruim, ele vê uma boa história, uma excelente história. Depende dos olhos de quem vê. Jesus entrando com um cobrador de imposto na casa de Ezequiel, todo mundo falando, como cobrador de imposto, o cara nos explora tudo. E aí o que Zaqueu fala? Se alguém provar aqui que eu tirei algo indevidamente de alguém, eu dou 4 vezes mais o valor que ele perdeu. Ninguém comprova. Então, os olhos de quem vê, não é a verdade. Mais uma vez vai estar pegando um ganchinho lá no César, nós e César. Cuidado, né? Depende dos olhos de quem vê. Então, somos daqueles que preferem encarar todos os dias por gloriosa jornada e todos os minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Enxergamos toda a vida, a trajetória de Jesus com grandes ensinamentos. Os ensinamentos são tão grandes, tão profundos, que o que ele passou já foi. E dou graças a Deus por ele ter conseguido passar. Porque se ele não conseguisse, nós não teríamos este aprendizado que nós temos. Agradeço muito a ele, né? Poderia ser diferente? Talvez pudesse ser diferente, mas não foi. Desapegar de um passado é muito importante, porque hoje nós estamos falando isso na época quando saiu o filme Paixão de Cristo. Muitos iam falar dos seus depoimentos, que choraram, que entraram em depressão, que o quanto se impactaram emocionalmente com o filme. Talvez tenham alguma lembrança de que participaram em outras existências, pode acontecer, e aí chocaram bastante. Mas eu acredito que nós ficamos muito focados
nos acontecimentos e não nos ensinamentos provenientes dos acontecimentos. E isso é muito importante para nós. Como se eu pudesse falar hoje da vida de Chico Xavier, muito difícil, muito sofrido, muito pobre, e eu falaria dele, aí alguém perguntar para mim: você já leu os livros psicografados? Eu falei: não, nunca li. O que adianta tudo isso? O que adianta eu ter pena ou sentir algo por alguém que Deus permitiu, que os bons espíritos autorizou, que os anjos aceitaram, que foi um acordo, que está além da minha capacidade de compreensão, e deixar escapar o que é a principal de tudo que ele passou, os ensinamentos. Isso é importante para nós. Então, vamos lá. Agora, por que nós estamos falando isso? Porque eu acho que eles tocaram. Porque vamos lá, eu tenho uma imagem de Jesus crucificado na minha sala. Vamos supor aqui. Está lá ele crucificado, todo sanguentado, com a lança, com o furo, tudo. Depende de quem vê. Tem gente que chega e fala assim: você tem isso aqui nessa sala? Eu acho meio deprimente isso aí. Toda hora você encontrar com isso não te deprime? Outro vai falar assim: eu acho legal tudo, eu prefiro ter a foto de Jesus tudo curado, sem nada passar por isso, emitindo um raio das mãos. Vai depender. Porque eu posso ter uma foto dele crucificado, todo sanguentado, e dizer: meu Deus, ele conseguiu me ensinar tudo isso. Esse é meu mestre. Esse é aquele todo assim glorioso e tal, e todo bonito. Esse é o que ele sempre foi. Mas aqui é o que ele se tornou para mim. Esse é o momento em que eu o conheci assim. Eu não conheci ele assim, bonito, saindo raio iluminado, anjo, né? Eu conheci ele assim como um homem. E ele me ensinou como homem a viver o que é certo e correto. Então eu não vejo ele crucificado, eu vejo ele em muitos ensinamentos. E o outro é o que ele era. Esse eu não conheci. Aliás, eu olho para aquele homem que não está crucificado, saindo raio pelas mãos e tudo mais, bonito, e digo: quem é ele? Porque se eu não conseguir entender nem ele, homem, quanto mais vou entender aquele arcanjo, quem ele era antes de estar conosco aqui e quem ele é hoje. Está longe da minha compreensão. Não conseguiu entender. Mas eu entendo aquele homem, porque as ações dele como humanos é que me fez ver que ele é sobre-humano, que ele é além de um humano. O que ele sofreu como homem é que me torna, que me faz ver glorioso. E não, eu vejo às vezes uma imagem aí de anjo Gabriel, Ismael, um monte de anjo que tem bastante, um com escudo, um sem escudo, com espada, sem espada, um com asa, outro sem asa. Eu não conheço. Eu olho para ele e falo: anjo tem vida boa. Eu não vi nenhum deles sofrerem. Maria sofreu. Então, esses que se tornaram igual a nós, que estiveram do nosso lado, que sofreram como nós e fiel aos seus ensinamentos, para mim não são histórias tristes, são histórias de superação, de exemplo do que eu posso ser. Ele trouxe. Quando a gente olha para o Cristo, a gente tem que ver a nossa imagem. Olha lá, o que eu posso fazer, olha o que eu sou. Ele mesmo disse: sede perfeito, teu pai é perfeito. Então, olha, continuando, já falamos, né? Vários discípulos tecem comentários extensos em redor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Em toda a explicação, quem quer que teoriza sobre os acontecimentos, naturalmente traz também, quando a gente põe a nossa opinião, algo que traz dentro de si mesmo. É verdade. Toda vez que você olhar e teorizar sobre
aquela imagem, o acontecimento ou a história, parte também está muito ligada a você profundamente. Isso é normal. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do divino mestre. Aí ele está falando, olha, você pode teorizar sobre os acontecimentos, você pode ensinar os ensinamentos, você pode entender o que aconteceu, mas se você não for capaz de se negar a si mesmo para cumprir os desígnios, então não adiantou de nada. E aí entra a primeira lição. Para você conseguir suportar a viver no mundo de César, ser perseguido pelo César e a influência deles, você vai ter que se renunciar, vai ter que negar a si mesmo, para dizer, Senhor, faça a sua vontade e não a minha vontade, seja qual for ela. Pode ser que venha acontecer comigo a coisa que eu mais temo na minha vida, a coisa mais difícil, mas se for o Senhor, eu aceito, eu renuncio à minha vontade. A minha vontade é que tudo fosse tranquilo, melhor, mas a tua não é essa. Crendo no seu desígnio, né, na sua plena justiça, eu sei que é melhor para mim. Pode ser hoje ruim, mas lá na frente é melhor. E aí eu recupero meu fôlego de novo. E aí muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. E é verdade, eu ser disciplinado não é evolução. Disciplina é o degrau para a nossa evolução. Eu tenho que me tornar disciplinado, a disciplina me leva a isso. Olha, Emmanuel falando a Chico que ele tinha 3 condições para trabalhar com Chico. E Chico fala, quais ela? Primeira, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Porque é a disciplina que faz com que a gente avance. Sem disciplina não existe. Tá? Não tem como você avançar. Tudo que você vai começar, você vai parar. São só investimentos ou investidas, mais nada. Então ele diz assim, e iluminação o que é? Aí ele vai falar, apenas depois de havermos concordado com o jugo suave do Cristo. Jugo, não julgo, jugo suave do Cristo, podemos alcançar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. E aí ele está mostrando para nós assim, bom, não tem outro, eu posso me tornar uma pessoa hiperdisciplinada, mas eu não vou conseguir a iluminação espiritual. Porque a iluminação espiritual é quando o meu coração aceita completamente aquilo, ele aceita tanto que ele passa a amar, desejar aquilo que é melhor para mim, para o meu progresso. É através da reforma íntima, não tem como mudar isso. Porque se eu deixo de comer a carne, vamos colocar aqui simples, vamos tirar do campo da fé e vamos colocar na ciência, porque a carne faz mal, por exemplo, e passo uma vida inteira sem comer a carne, eu estou iluminado? Não está iluminado não, porque o estresse que você ficou, a vontade que você ficou, a raiva que você passou de todo mundo comer e você não poder comer, isso aí te fez mal. Por que não comeu a carne? Porque um é o mal físico, outro é o mal espiritual. Se você se desequilibra espiritual para pôr em prática o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é ético, o que é verdade, você não está preparado. Então, a disciplina começa, você vai começar, mas não pensa que porque você começou e já consegue, você superou. Você se iluminou. Você só vai saber se você se iluminou se aquilo que você escolheu um dia fazer, que começou pela disciplina, agora você faz de livre e espontânea vontade, até tendo
todas as condições que impedem você de fazer, e você ainda continua a fazer, porque você só sabe fazer assim, o que é correto. Compreenderam? Por exemplo, vamos supor que eu não aceitaria propina de ninguém. Então, minha disciplina diz: não, nunca. Mas aí eu iluminei? Não iluminou. Se você for disciplina, não. Você ainda se mata de saber que alguém está recebendo disciplina. Você quer que prende todo mundo que está recebendo propina. Quer que você se revolta, chega em casa porque o fulano falou que a viagem que ele foi para os Estados Unidos foi com a propina do Beltrano, que eu não peguei e ele pegou. Por quê? Você está se desequilibrando com o comportamento que o outro faz naturalmente, e você se mata para fazer. Seu estresse para viver essa vida honesta está te matando. Está te matando. Como você vai se iluminar? Você vai morrer revoltado com o mundo, com as pessoas, com os bandidos. Não é isso? Agora, como que eu vou estar iluminado? Quando alguém chega para mim: é para você, uma propina é para você, tudo, não, eu tenho tudo, olha aí, mas sua esposa está doente, você não tem dinheiro para pagar seu plano de saúde, você está devendo isso, você está devendo aquilo, toma esse dinheiro, você precisa dele, mas faz tal coisa para mim. E agora você fala assim: olha, não, porque se o dinheiro, se eu fizer, primeiro que eu não consigo, mas se eu me esforçar para colocar todas essas justificativas que você me deu e torná-la correta, e fizer, eu nunca mais sentirei em paz. Agora você provou que você está iluminado. Você não sofre por recusar, você não condena ninguém por aceitar, você não persegue os que aceitam, não te incomoda ninguém te oferecer e ninguém te aceitar na sua frente. É capaz de a pessoa ainda falar: Guto, pega essa propina aí para mim no balcão que o fulano deixou. Você pega e dá para ele sem problema. Eu vou mostrar como cigarro. Tem pessoa que está parando de fumar, meu Deus do céu, ela persegue, ela fala mal de todo mundo que fuma. Se ela entrar no restaurante, ela faz um escarcéu. Se uma pessoa acender um cigarro fora do restaurante, a fumaça entra ali dentro. Ela vira o perseguidor. Essa está na disciplina. Mas quando ela larga, acabou a vontade dela fumar, ela nem mais percebe o cheiro, nem se incomoda quem fuma, quem não fuma, não está mais nem aí. Mas enquanto ela está tentando, ela está sofrendo. E aí ela vai medir o seguinte: quanto mais ela sofre para aplicar a disciplina, mais ela cobre e pune por quem não pratica. Se torna até inimigo dos praticantes. Por isso que Jesus amava os bandidos, amava os honestos e os desonestos, porque o que ele era, não dependia de ninguém. Como amar uma pessoa desonesta? Como eu posso amar uma pessoa desonesta? Entendendo que ela precisa ser honesta, e você só não é porque não quer. E se não quer e tiver iluminado, entende, agradece a Deus onde você está em relação a ele e ame-o, porque ele está ainda precisando do teu amor. Agora, se você tiver numa disciplina, você entra num ódio, numa revolta, e aí te desequilibra toda vez que você está ali naquele local, vendo o erro ainda por cima. E vamos continuando então. E aí que ele diz: apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar os ombros à cruz, que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Aqui eu acho a coisa mais bela que ele falou. Já pensou o dia que nós conseguimos olhar o Cristo numa cruz
e não enxergar o madeiro, mas ele porque aquele é o portal, né? É um portal. Ele foi pregado na cruz, então ele morre. Ele passa dali para a vida física, espiritual, ele desencarna. Então ali é o último momento, nós estamos vendo ele. Então quando eu olhar para Jesus pregado numa cruz, a cruz, aquela parte que passa no meio do madeiro principal, vira asa. A cabeça, a parte que passa aqui é Jesus e a cabeça, e o resto é o próprio corpo. Que bacana, né? A gente olha e fala, interessante. Jesus até para partir foi majestoso. Até naquilo que ele morreu foi para nos dizer, olha só, gente, vocês nunca viram um anjo com asa, mas vocês conseguiram imaginar dentro da mediocridade nossa, né? Colocar uma madeira e tentaram desenhar aqui um anjo com asa e flutuando ainda do chão, porque ele não alcança no chão. É o máximo que a gente conseguia fazer naquela época para tentar representar a grandeza do Cristo. É isso que ele está tentando falar aqui. E ele diz assim, ó, mas ele fala o jugo do Cristo, aquele madeiro que prende na carga, né? Nos animais, pesado, terrível. Por que ele é leve? Primeiro que ele é amor, e o amor é muito leve. Depois o jugo dele ele mostrou para nós que a morte é a vida. Então ele nos libertou do maior sofrimento, do maior temor que o homem tem, da morte. Terceiro, que é levíssimo, ele mostra que os sofrimentos valem a pena, porque eles nos ensinam a crescer e evoluir. Mais suave do que isso não tem. Não tem algo mais suave. E o último, não julgar ninguém. Reforma íntima mudará todos nós. Portanto, o que nós sentenciamos, o que nós não aceitamos são as atitudes. E o que nós concordamos são nas atitudes, não são pessoas. E aí aqui está. Continuando, né? Contra os argumentos, quase sempre ociosos, dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. Mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não faz por vontade própria. O Cirineu não faz, foi, né? E sim atendendo à requisição irresistível do povo ali. E ainda hoje, a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. E eu falo aqui, agora eu posso incluir, qual é o nosso dever? Dever não são compromissos, tá? O nosso dever é o espiritual. Nós reencarnamos com deveres espirituais que deixamos de lado para assumir compromissos do mundo. Então quando você pensa assim, por que eu vou aprender determinada coisa? Por que eu vou na igreja, no templo, no centro espírita? Porque é o meu dever a evolução espiritual. Mas os compromissos do mundo eu assumi depois que eu nasci. Dever eu assumi antes de nascer. Eu tenho que cumprir. Compromissos eu mudo, eu assumi depois. Se isso está me atrapalhando, tiro para cá. Se aquilo está me atrapalhando, é porque eu preciso cumprir o meu dever. Obrigações são obrigações. Eu tiro elas todas, mudo de ordem. Hoje é obrigação e amanhã não é mais. Dever é dever. Vivo ou morto. Quando eu partir, continuo com o mesmo dever. Evolução, reforma íntima, aprender cada vez mais a me tornar um espírito melhor e mais evoluído. E as minhas obrigações terrenas, todas vão desaparecer com a morte. Casamento, paternidade, maternidade, profissional, tudo acabou. Quando você morre, todas as obrigações suas desaparecem, materiais, do mundo, sobra apenas o seu dever. E aí é onde o espírito se sente despido, porque ele não cumpriu
o dever. Ou aí é onde muitos têm um medo de morrer, né? E pode lhe gerar aquele medo, aquela insegurança, né? Então, que a gente não seja um sirineu. Vai ficar teve uma época que tinha esse título mesmo. Muitas vezes quando eu aparecia, né, para fazer alguns trabalhos espirituais, de caridade e tudo mais, aí sumia, aí a pessoa fala, não, tudo bem, a gente entende, você ainda é um sirineu, quer dizer, está vindo forçado na dor, no sofrimento, na necessidade, mas ainda não consegue desempenhar totalmente o trabalho. E aí quando alguém falava assim, vou ligar para fulano, para Beltrano, para mim, porque está faltando trabalho. Não, gente, pelo amor de Deus, não transforma ele num sirineu, não, ele vai vir na má mesmo, na puxada, na cobrança, né? Não podemos transformar as pessoas em sirineu. Tem essa versão e tem a outra que todos nós precisamos de um sirineu. O sirineu é aquele que carrega a cruz com a gente durante um momento que a gente não aguenta, parece que a gente está fraco diante da vida. A situação está tão dolorosa, tão difícil de aceitar, e aí eu peço a Deus, eu preciso de um sirineu. Geralmente é os nossos benfeitores, mas muitas vezes a gente não sente, então eles encaminham alguns que a gente sente, alguns encarnados a gente pode ver e ouvir, e talvez ajude melhor a gente a sentir o peso da cruz sendo transferido. Mas lembre-se, é temporário. Depois de algumas voltinhas no Calvário da evolução da vida, na vida, não tem jeito, você vai devolver a cruz. Até porque, se nós observarmos, Sirineu não devolveu a cruz para Jesus simplesmente porque ele queria devolver, porque Jesus pediu, não, porque ele não aguentou a cruz. Ele seguiu até as forças dele, não aguentou, tá certo? Por quê? Porque significa que a gente não vai carregar a cruz de ninguém até o fim. De ninguém. É temporário, é muito pesado a nossa própria cruz. Ainda mais quando eu tento ajudar alguém. Então é por um tempo. Muitas pessoas acreditam que vão salvar as pessoas e querem carregar as pessoas a vida inteira. Não vai acontecer isso. Vai todo mundo pro buraco. A pessoa que está sendo carregada é a outra, porque não vai aguentar, vai cair. Então é um período de tempo que a gente pode interceder, ajudar, auxiliar, mas depois a gente tem que ficar só dando aquela guarita, aquela assistência, para que a pessoa volte de novo a caminhar com as próprias pernas. Isso é muito importante. E dali em diante, se quisermos ajudar, dando força, dando ânimo, dando disposição, ensinamento, alertando a pessoa, ótimo, mas não fique carregando uma cruz que não lhe pertence. Você tem que guardar energia e fazer o seu dever, é a sua cruz. Outras vezes nós abandonamos a nossa cruz e para carregar a cruz dos outros. Péssima escolha. Que adianta salvar o mundo e perder tua própria alma. Péssima escolha. Anulamos totalmente a nossa vida, nossos gostos, nossos sonhos, tudo. Anulamos. E vamos totalmente carregar a cruz do fulano, da ciclana, do filho, do pai, da mãe. Não podemos fazer isso. A cruz dele, é ele que tem que andar com ela. Nenhum dos dois evolui, nem a cruz de quem você carrega e nem você, porque você abandonou a tua e ele não carregou a dele, quem carregou foi você. A cruz dele não te ensina nada. Cada um de nós temos uma cruz como se fosse formada pelo nosso DNA, mais ou menos, estou brincando aqui. É feita para nós, não serve para ninguém, tá certo? Então se eu ficar com a cruz dos outros, não adianta nada, eu não aprendo nada, porque as situações não são criadas para mim. É para aquela pessoa, do jeito que ela precisa para evoluir. A minha é minha. É assim como eu também dar uma cruz totalmente para os outros carregarem, se tornar o que nós chamamos de mochila, não adianta. Eu não evoluo e ele também não, se aceitar esse compartimento. Então, auxiliar, fortalecer
Acompanhar, animar é uma coisa, carregar é a outra, absolutamente diferente. Mas existem momentos que isso acontece. Aí mostrando a própria história bíblica do Cristo e de Cirineu. Muitas vezes, e esse Cirineu era uma pessoa que não era conhecida entre eles ali. Então é importante a gente entender que pode ser que a ajuda chega porque você nem imagina que chega. É a vontade, é a forma como a espiritualidade manipula para nos dar a ajuda no momento que a gente precisa. Muitas vezes nós achamos que não recebemos ajuda porque estamos formatados querendo só de um jeito aquela ajuda. E a ajuda às vezes já passou, já veio e nós não soubemos aproveitar, porque não foi da maneira como a gente quer. Mas é difícil ela não vir, hein? Difícil. Imagina se Jesus fosse exigente, hein? Na hora que ele caiu, ele fala: bom, eu já sou o mais evoluído desse planeta, só um anjo para me ajudar aqui. Eu quero um anjo materializado, porque tem pessoas que só querem de toda forma que um espírito materializado apareça para ela e fala o que ela tem que fazer. Jesus, que era Jesus, não exigiu isso, e ó, que se ele pedisse, viria. Tá bom? Então ele nem exigente foi. A cruz dele, quem carregou foi o Cirineu. Quem era para Jesus? Desconhecido. Difícil ser um espírito desconhecido para um Cristo, mas naquele momento humano, para Jesus ele era um desconhecido, para o Cristo não, ele sabia. Então apareceu ali naquele momento. Por que foi Cirineu? Tem um monte de gente ali. Interessante, né? Gente que caminhava com ele. Por que ali não? Né? Por que tinha que escolher aquele? É o que mostra para nós que muitas vezes quem auxilia, o Cirineu, teve, quando alguém nos pede ajuda, alguém está dizendo assim: ó, eu estou com um problema, que eu estou te dando o privilégio nesta vida de ser alguém que pode me ajudar. Nesse momento, ser melhor do que eu. Estou te dando. Eu estou te dando o poder disso, porque a pessoa está abrindo, porque a gente dá poder às pessoas de nos desequilibrar, de nos deixar com raiva, deixar irritado, mas também a gente dá o poder às pessoas de dizer: me cure, me ajude, me auxilie. Então eu estou autorizando você a fazer isso. Olha o privilégio que ela está te dando. Milhões de pessoas, você recebe o privilégio de um outro ser igual você, ambos filhos de Deus, e diz: você pode me ajudar. Toma, estou te dando a chave, o poder de entrar nesse mundo da minha mente e me ajudar. E a gente pensa que caridade é algo eu faço para os outros, né? Não, é o privilégio. Aí às vezes eu falo: não quero, não ajudo, pulo fora, perdi o privilégio. Porque ele podia dizer assim para Jesus: ah, não, eu não vou entrar nessa não, tenho o que fazer, dá licença, passei aqui, não. Então ele se tornou conhecido na história por ser alguém que ajudou Cristo, um grande personagem. Tem história de Cirineu lá na frente, as reencarnações dele e tudo mais, tá? Então ele se torna uma pessoa muito conhecida. Nós podemos nos tornar muito conhecidos para nós mesmos ao lembrarmos, depois que desencarnarmos, a quantidade de pessoas que auxiliamos, que atendemos o chamado, que puxamos a cadeira, que ajudamos, que falamos algo que deveria ouvir. Elas são as recordações que não perdemos a oportunidade de nos tornarmos melhores, na nossa melhor versão naqueles instantes. E para a pessoa, muitas vezes ela esquece. Muitas vezes ela esquece. Mas você não esquece. A gente diz assim: quem fez, esquece. Mas quem recebe não esquece. Quando é maldade, porque a bondade é quem fez não esquece. Quem recebe esquece. Mas quem fez não esquece. Certo? Que a gente não aceite constrangidos os nossos deveres e cumpra eles de livre
e espontânea vontade. A gente pode ser constrangido pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade, pelas pessoas. Espero que a gente consiga cumprir os nossos deveres espirituais, cristãos principalmente, aproveitando as milhões de oportunidades do mundo, nesse mundo como ele é. Vixe, não falta oportunidade de eu fazer o meu melhor. Vamos, se não houver dúvida, vamos encerrar hoje, né? E vamos fazer a irradiação.